Vamos falar de novo com a analista Isabel Mega, que traz a apuração, porque a CPMI do INSS marcou uma reunião com o ministro Dias Toffoli, ministro do Supremo Tribunal Federal, para tratar de Worcaro. Importante essa sua apuração. Isabel, conta pra gente então os detalhes desse encontro, dessa reunião. Débora, sabe que eu pisei aqui no Congresso Nacional mais cedo, ali por volta das 8 e pouco da manhã. Primeiro parlamentar que eu vi já veio falar de CPI do Master. Ainda não temos uma CPI, nem mesmo a certeza de que teremos algum dia a CPI do Master ou CPMI do Master. Isso é um tema que ainda está bem indefinido aqui no Congresso Nacional, mas a CPMI do INSS quer avançar sobre esse assunto, com base em investigações sobre empréstimos consignados do Master a aposentados e pensionistas. Então, é um braço da investigação a respeito do caso Master. E já tem data marcada para ouvir o Daniel Worcaro na próxima quinta-feira. Então, o que significa essa reunião do presidente da CPMI, o senador Carlos Viana, com o ministro Dias Toffoli? Significa um pedido para que o Daniel Worcaro seja obrigado a vir ao Congresso Nacional, porque a gente tem um histórico recente nessa e outras comissões investigativas de depoentes que são convocados, batem na porta do Supremo Tribunal Federal, conseguem o habeas corpus e evitam a vinda ao Congresso Nacional. Então, ainda nem houve algum tipo de tentativa da defesa do Daniel Worcaro nesse sentido. Até a última informação que a gente teve deles, eles ainda avaliavam o que fazer depois que a data foi marcada, mas a CPMI está agindo por precaução. Então, mandou um ofício para o ministro Dias Toffoli, pediu essa reunião e conseguiu marcar um encontro, portanto, com o senador Carlos Viana, do Podemos de Minas Gerais, presidente da CPMI, já amanhã às 3 horas da tarde, com o relator do caso Master no Supremo Tribunal Federal. A ideia é que a custódia, momentaneamente, do Daniel Worcaro passe para a Polícia do Senado Federal, caso ele, de fato, venha até o Congresso Nacional na quinta-feira. Então, a gente já começa o ano do Legislativo com essa expectativa, porque se Daniel Worcaro vier depor a CPMI do Congresso Nacional, que lida justamente com os casos do INSS, mas que abraça parte do caso Master, vai ser, digamos assim, um dos auges dessa comissão, que eles estão justamente no momento de tentar prorrogar os trabalhos por pelo menos mais 60 dias. Tem requerimento que é até mais, 120 dias. Então, seria um momento de muito prestígio, digamos assim, da CPMI, caso o Worcaro venha e caso o Worcaro também tope falar, porque ele pode vir e ficar em silêncio. Isso já aconteceu também em outros momentos de outras CPIs em que investigados desse porte vieram até aqui para prestar seus depoimentos de forma obrigatória. Quando a gente fala convocação, teoricamente é obrigatório, a não ser que as defesas consigam algum tipo de amparo via recurso no Supremo Tribunal Federal, e aí seria uma decisão do próprio ministro Dias Toffoli. Então, fica essa expectativa, porque vai depender muito daquilo que o ministro Dias Toffoli sinalizar nessa conversa para o senador, mas vai depender, sobretudo, daquilo que a própria defesa do Daniel Worcaro decidir como mais estratégico. Será blindá-lo da CPMI, acionando a Suprema Corte, e a partir daí a gente ter um retorno do Supremo, se Daniel Worcaro poderia vir ou não depor. Enquanto isso, a gente vai ver nesses braços de investigação, via CPMI do INSS, CPI do crime organizado, que quer entrar no caso Master também, a própria Comissão de Assuntos Econômicos do Senado, que é presidida pelo senador Renan Calheiros, na quarta-feira, dia 4, vai instalar o grupo de trabalho que vai olhar para o caso Master. Então, são atitudes em paralelo a essa ideia em que a gente poderia ter o avanço de uma CPI somente exclusiva realmente para o caso Master. A gente tem
3 frentes nesse sentido. Uma frente da Câmara, que foi protocolada hoje, inclusive, pelo deputado Rodrigo Hollenberg, uma frente do Senado e uma frente conjunta, uma CPMI, assim como a INSS, que reuniria deputados e senadores, todas com as assinaturas que eles conseguiram, até além daquilo que era o mínimo necessário. Mas vai depender muito de como que os presidentes das duas casas, principalmente o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, vai dar retorno a essa demanda dos parlamentares. A gente ouviu agora há pouco o Randolfo Rodrigues, líder do governo no Congresso, deixando um pouco clara a mensagem do governo, que o governo não é contra nem a favor, mas a gente conversa com alguns governistas que eles falam que ano eleitoral é um assunto que tende a ser muito polarizado também, tende a levantar as temperaturas com bastante interferência política. É esse o argumento que a gente escuta, por exemplo, de algumas fontes do Palácio do Planalto sobre essa ideia de CPI. Mas tem parlamentares do PT e da base governista de forma geral que também endossaram essas assinaturas. Então fica essa dúvida no ar sobre qual que vai ser o comportamento do presidente do Senado, Davi Alcolumbre, que recai principalmente sobre ele, porque aqui na Câmara o Hugo Mota tem uma desculpa, Débora, é a fila de CPIs que tem na frente dessa. Então é uma boa desculpa assim que ele consegue dar. Agora Alcolumbre não, principalmente quando se trata de CPMI, vai ser cobrado também pelos parlamentares nesse sentido.